Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Punch. Meu nome é Igor Serafini, é um prazer enorme estar com você aqui mais uma vez para falar de MMA, para falar desse esporte incrível. E no vídeo de hoje vamos falar de Tony Ferguson, né? Que, bom, ninguém aguenta mais ver o Tony Ferguson apanhar, né, cara? É realmente triste fim, vem tendo o Tony Ferguson e essa história dele no UFC pode ter um último capítulo nesse final de semana com um recorde negativo, tá? Eu vou falar para vocês sobre isso no vídeo de hoje. Antes da gente começar, eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal e é fã de MMA a se inscrever. Te garanto que você vai gostar do canal, esse é um canal de fã pra fã. Então, assim, não é pegada jornalística, analística, pipipística, não. É opinião, que você pode concordar, pode discordar, faz parte. Às vezes eu falo bosta aqui também, faz parte, né? Mas, assim, eu te garanto que se você é fã desse esporte, assim como eu, fã apaixonado, você vai curtir, você vai gostar e você vai se divertir aqui conosco. Combinado? Muito bem, então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Certo, pessoal? É o Cucuy, Tony Ferguson, né? É uma situação difícil, né? É difícil falar do Ferguson porque o Ferguson é um lutador do qual eu sou muito fã, cara. Né? O Ferguson é o estilo de lutador que acumula muitos fãs, né? Pelo que fez na carreira. Ele não foi campeão linear, foi campeão interino, né? Do peso leve. Mas era um cara que tinha um estilo de luta muito gostosa de assistir, né? Porradaria franca e tal, muito entretenimento puro. Mas, cara, o momento dele atual é um momento que chega a preocupar, né? E eu digo isso pelo seguinte, eu sou um cara que eu tenho uma opinião, assim, a respeito de fim de carreira de lutador, que é diferente da maioria das pessoas, tá? Ou talvez não seja, e é só uma impressão minha, mas assim, eu, Igor Serafini, host desse canal, valorizo mais um lutador veterano que se testa até o final, mesmo que ele venha a ter derrotas, do que o cara que sai com 32 anos, entendeu? E para preservar o cartel, que fica recusando luta para preservar o cartel, que não quer lutar com gente mais jovem para preservar o cartel. Esse tipo de lutador me irrita, né? E aqui não tô falando do Khabib não, porque o Khabib parou cedo, mas o Khabib teve seus motivos que ia além de cartel, dessa coisa toda, né? Mas vai pro John Jones, a crítica, né? Que não dá a luta aí pro Aspen, não. Mas o assunto não são esses caras, né? O assunto é o Tony Ferguson, né? O que acontece é, você pega assim, o Anderson Silva, por exemplo. O Anderson Silva perdeu várias lutas no final ali. Mas o Anderson era competitivo ainda, né? O Anderson conseguia... Claro, ele já não era mais o mesmo Anderson do auge, mas ele era, fez uma boa luta com a Adesanya, fez boa luta com o Uriah Hall até ser nocauteado, depois ele acaba sendo nocauteado já bem mais velho, quase 45 anos ali, né? Foi a última luta dele, né? Então, assim, mas o cara tava ainda se testando, a chama tava viva nele. A chama pode até estar viva no Tony Ferguson, né? Mas a diferença é que, assim, eu não sinto que o Ferguson tá competitivo. Me parece muito mais uma teimosia, né? Uma teimosia pura. Né? Diferente do caso do Anderson. O Anderson era competitivo ainda. Né? Então, assim, o Ferguson, cara, a sensação que a gente tem é de que ele vai apanhar com certeza, luta após luta. E, para piorar, se você pegar todo o histórico da carreira dele, o acúmulo de dano de um estilo que era bom de assistir, mas cobra um preço, somado com alguns nocautes brutais que ele tem tomado nos últimos tempos, é de se preocupar muito, né? E, enfim... Ele vai enfrentar o Michael Chiesa no UFC em Abu Dhabi agora, esse final de semana, né? E aí não confundam, vai ter outro UFC em Abu Dhabi esse ano ainda, numerado, né? Em outubro. Esse é um Fight Night que vai ter lá. E, bom, o Chiesa é favorito na proporção de quase 8-1. É só isso, assim. Então, assim, é foda, né, gente? E o Dana White meio que já falou que provavelmente é a última, né? Eu acho que a permanência do Ferguson está condicionada a ele vencer, ou seja, muito improvável, né? E somado a isso tudo, né, ele pode bater um recorde terrível, né? Ele pode ser o lutador com a maior sequência de vitórias, de derrotas, aliás, da história do UFC. Ele, na realidade, neste momento, já divide o primeiro lugar com o BJ Penn, 7 derrotas seguidas, né? Mas ele pode assumir a liderança sozinho, né? Pode pegar ali a frente e vai deixar ali o BJ Penn no vácuo, né? Porque 8 derrotas seguidas, gente, é foda, né? É complicado. A gente vê que ele ainda tenta se enganar, provar para si mesmo de que ele pode continuar. E a sensação ainda é pior, porque se ele perder de novo a sua 8ª consecutiva, pode ser que ele vá daqui a pouco para um boxe sem luva, para um Game Bread lá do Masvidal, entendeu? Então, assim, vai acontecer, cara.
Eu não vejo o Ferguson dando o braço a torcer, se aposentando e tal. Então, assim, é muito complicado, né? E ainda sobre o recorde de derrotas, né? De 8 derrotas, é mais contrastante ainda pelo seguinte, né? Ele ganhou 12 seguidas antes dessa sequência de 8 derrotas. Então, assim, é uma queda que acontece de uma maneira assustadora. É um barranco que despenca, entendeu? E vai, o buraco parece que não tem fundo. Você chega assim no topo, 12 vitórias consecutivas, bicho papão da categoria, lá em cima, blum, 8 derrotas seguidas, né? Então, se você olhar o cartel dele no Sherdog, lá no Tapology, é verdinho, 12 verdinho. Aí daqui a pouco vem vermelho, já tem 7 lá, podendo chegar a 8. E, gente, com todo respeito, assim, o Chiesa é um lutador que já é veterano, tá? Eu acho até que o UFC tá tentando amenizar a situação do Ferguson, tá? O Chiesa tá longe do seu auge, longe, mas muito longe do seu auge. E a sensação que a gente tem é que a chance dele vencer é de 99%. Outro veterano, longe do seu auge, repito, entendeu? Então, assim, é triste. É um triste fim, né? O brasileiro tem que ser muito grato ao Tony Ferguson, porque o Tony Ferguson deu a oportunidade ao Charles de chegar numa posição de disputar o cinturão. Para quem não se lembra, o Tony Ferguson, ele, em determinado momento, o Charles tinha muita dificuldade de conseguir uma luta ali no top 5, né? E quem topa isso é o Tony Ferguson, né? Se não fosse o Tony Ferguson, a vitória sobre o Tony Ferguson, talvez o Charles não tivesse em posição de aceitar aquela luta contra o Chandler, né? Porque quem era ali o cara que queria fazer aquela luta era o Poirier, né? Então acabou que casaram ali Charles e Chandler, e o Charles vira campeão mundial. Então é um cara que faz parte da história, indiretamente, da história do MMA brasileiro, da história do Charles, né? Vamos torcer para que, se ele perder, que ele, mude de ideia e entenda que já deu, né? E siga a vida dele, ensine outras pessoas, conte a história da maravilhosa carreira dele para fãs, para outras pessoas. Vá em sessão de fotos do UFC, seja embaixador. Com certeza o UFC tem planos pro Ferguson. O Ferguson é muito popular e vai ser um final assim que vai nos preocupar menos, né, do que ele lá trocar porrada sem luva no Game Bread. Mas e aí, o que você acha dessa próxima luta do Ferguson? Será que ele surpreende e vence? Ou vai perder a 8ª seguida e vai bater o recorde? Comenta aí, quero saber o que você acha dessa história, o que você acha dessa luta contra o Michael Chiesa. Se você gostou do vídeo, jab direto no like, é muito importante, toma 1 segundo do seu tempo, coisa rápida e ajuda muito, porque sinaliza pro YouTube que o vídeo é bom, o YouTube entende que o vídeo é bom, entrega para mais gente, e aí o canal cresce a partir desse simples ato de deixar o like. Então, muito obrigado a todo mundo que deixa o joinha aí, beleza? No vídeo aqui do lado eu falei a respeito do título do Belal Mohamed, que pode ferrar o Charles. Pode não, né? Vai ferrar o Charles, né? Já ferrou, na verdade, né? Porque o Charles vai ter que agora fazer mais coisas do que estava planejando para pegar essa chance pelo cinturão. Se você quer entender melhor, passa lá que tá legal o vídeo. Um abraço para você, até amanhã, valeu, fui!